Prosa do Dia. Agora a gente vai conversar ao vivo aqui pela internet com Haroldo Bonfá. Sempre todas as segundas-feiras ele faz aqui uma análise do mercado do café com a gente, trazendo aí a avaliação sempre da semana anterior. E agora estamos com ele ao vivo. Bom dia, Haroldo Bonfá, bem-vindo mais uma vez ao Paracatu Rural, tudo bom? Bom dia, Francis, bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito bom. Haroldo, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre... A gente vai estar sempre falando sobre o mercado do café, que é a sua menina dos olhos, né? Mas aí a gente vai estar falando também de outras commodities, né? Da influência do que vem acontecendo no mundo, também no Brasil, com relação a questões políticas, geopolíticas, clima, enfim. É um panorama mais geral do que está acontecendo aí, que está influenciando o mercado do agronegócio, né? Então vamos começar falando sobre a questão do clima, né? Aqui Paracatu, por exemplo, não para de chover de jeito nenhum, tá descendo muita água. Como é que tá por aí? Como é que tá a avaliação com relação ao clima, né? O café, ele depende muito da questão do clima, chuvas, enfim. Nós temos acompanhamentos sistemáticos, toda a área de café, que é a nossa expertise, e acompanhamos que em dezembro o volume de chuva superou a média, por exemplo, dos 10 anos, dos 5 anos, dos 3 anos, né? E janeiro se caminha também por esse sentido. A planta adora essa quantidade de água seguida de sol. Toda planta, inclusive, obviamente, o café, e com isso dá uma volatilidade muito grande. Por quê? Porque o mercado fica assustado que isso possa aumentar muito a produção. O mercado internacional, ele também tem uma influência nas commodities, né? O que está acontecendo em Nova York, por exemplo, como que tá essa situação por lá? Então, o mercado antecipa, né? As bolsas antecipam os eventos. E com isso eles tentam precificar e, obviamente, tirar vantagem dessas perspectivas ou dessas visões, né? O Joãozinho estava falando há pouco sobre como que ele está vendo o mercado. Ele está achando que o mercado deva subir, né? Nessas análises gráficas, faz todo sentido, mas devido à entre-safra, ou seja, já colhemos e, como eu acabei de dizer, a próxima colheita vai ser agora junho, maio, junho, né? Então, tem aí que ter um ajuste, e esse ajuste provavelmente vai se mostrar em preços. Mas tem uma discussão muito grande de que safra que o Brasil vai colher agora em 23. E essa discussão, que não se tem um consenso, o governo fala um número de 50 e poucos, e o mercado fala em 60 e muitos. Então, essa discussão é muito importante e reflete no preço. Ou seja, se um importador está olhando o número de 60 e muitos, ele vai falar assim, não, tem muito café, né? O produtor fala assim, não tem café nenhum, eu estou vendo aqui a minha planta, não tem, né? Então ele fala assim, então eu não vou vender. Mas isso faz parte do mercado e reflete também no preço. Haroldo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que acontece no mercado do café? Tem alguma influência, por exemplo, em outras commodities como soja, milho, enfim, o trigo? Não tem. A nossa experiência mostra que eles caminham para outros segmentos. Uhum. Então, assim, o comprador de soja não compra café, né? Ele compra, a palavra commodity é muito grande, então você tem aí desde milho, petróleo, ouro e café também, né? O que mais influencia o café que a gente acompanha e que também influencia as outras commodities, por exemplo, é a reação do real em relação ao dólar, por exemplo. Você tem as moedas internacionais em relação ao dólar, né? Isso sim que afeta todas as commodities. Esse é um caminho comum que temos.
Outro caminho que temos comum são o preço dos fertilizantes, por exemplo, o preço do frete internacional, por exemplo. Eu não estou falando frete rodoviário e estou falando, assim, o frete marítimo, né? Subindo muito o frete marítimo, por exemplo, afeta o café, afeta a soja, milho, enfim, todos os commodities, né? E temos também clima, né? Que mencionei há pouco, sobre a importância das chuvas e do sol para a vivificação das plantas e, com isso, também os commodities, né? Essa seca agora que estamos vendo aí no Rio Grande do Sul, que não chegou aqui, espero também que não chegue agora, né? No café, nem na soja, enfim, no milho, isso afeta demais todas essas negociações. O Brasil, como que está na questão de consumo interno e exportação, Haroldo? Pergunta, Francis. O mercado discute muito isso, e nós gostamos de falar que o brasileiro não pode ficar sem café. E tem uma palavra muito chique para falar sobre isso, que eu gosto mais, chamado indulgência. Ou seja, para eu tomar um bom café, o café que eu gosto, que é o bom café, né? E eu pago até um pouquinho mais. Mesmo eu vou me sacrificar com alguma outra coisa, eu deixo de tomar 1 ou 2 cervejas e compro o meu café que eu gosto. E com isso se manteve o consumo do café persistentemente, inclusive durante a Covid, que teve restrição de locomoção, etc., o volume de café se manteve relativamente estável e crescente. O que você ouve foi uma mudança de qualidade. Ou seja, o café que você tomava na sua cafeteria preferida, ou no seu restaurante preferido, ou no seu bar preferido, ele, com a restrição, e eu estou falando isso, Francis, não apenas isso se aplica ao Brasil, mas se aplica a toda a Europa, todo o hemisfério norte, né, que tiveram restrições muito maiores. E com isso, você mudou o hábito de tomar café, mas a quantidade e o volume, felizmente, persiste, é consistente, ele tem uma perspectiva de alta de mais ou menos de 1,5% a 2% ao ano, mundialmente falando, o que é uma ótima notícia para todos nós. Bacana. Haroldo, eu vou para um breve intervalo aqui, a gente volta depois desse intervalo conversando um pouquinho mais sobre principalmente o mercado do café. Eu gostaria que você falasse inclusive sobre a Colômbia, a importância dela nesse mercado. Gente, rapidinho, a gente volta já, não saia daí. Paracatu Rural, volta já. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Prosa do dia. Estamos conversando ao vivo pela internet com o economista Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria. Está contando um pouquinho pra gente aí sobre o mercado, principalmente do mercado do café, no que se refere aí a questões nacionais e internacionais. Haroldo, eu gostaria de falar com você a respeito de 2 países que são importantes no setor do café mundial, que é a Colômbia e a Honduras. De que forma, qual é a representação desses 2 países no mercado e como que eles têm aí relação com o Brasil também na questão do mercado do café?
Francis, ótima colocação. Normalmente a gente não presta muita atenção, nós aqui no Brasil não olhamos nessa parte estratégica de como estão os nossos concorrentes. E é super importante levar em consideração a presença desses dois países que estão situados aqui na América Central. Vamos falar primeiro de Colômbia. Colômbia, nos Estados Unidos, principalmente, todo mundo que você pergunta tem a impressão que a Colômbia é 2 ou 3 vezes maior do que o Brasil em termos de fornecimento de café para os Estados Unidos, ou até de produção de café. Mas só para a gente ter uma ideia, o Brasil, eu falei há pouco que o Brasil está estimando em produzir 55 milhões de sacas, 60 milhões de sacas, e a Colômbia está estimada em produzir 11 milhões de sacas, 11. Mas por que ela é tão importante? Porque houve uma preocupação muito grande do governo americano em privilegiar o café colombiano, que é muito diferente do café brasileiro, é muito mais ácido, né? E com isso, eles acham que o café colombiano é o melhor. Na nossa opinião, o melhor café é aquele que você gosta, como eu disse há pouco. Mas continuando sobre essa perspectiva, o café colombiano dita preço na Bolsa de Nova York. Porém, ele não suprindo a quantidade suficiente, né, o Brasil entra como um outro fornecedor e ele está conquistando esse espaço. Importantíssimo falar que o Brasil exporta café para a Colômbia. Importantíssimo, nós estamos exportando dos 11, 12 milhões que a Colômbia exporta, o Brasil exporta para a Colômbia 1.300.000, 1.500.000 sacas por ano. O equivalente, você tem café solúvel e café arábica. Sim. Por quê? Porque o Brasil tem café também ácido e também que se assemelha muito ao café colombiano. Entendi. Mas 2 outros países também são importantes no mundo do café, atualmente, principalmente, na verdade 3, né? China, né, com a questão da Covid, e Rússia, lá na Ucrânia, brigando com esse povo. E de que forma que esses 3 países estão influenciando aí o mercado do café, Haroldo? Vamos começar de trás para frente. Vamos falar desse conflito horrível da Rússia invadindo a Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia são 2 grandes consumidores de café solúvel brasileiro, né? E com isso houve um prejuízo, uma vez que os 2 estão em conflitos, os 2 estão com problemas de logísticas e financeiro para consumir esse café solúvel brasileiro e que já é tradicional, que eles têm uma penetração muito importante, né? Já faz parte da cultura, tanto da Rússia como da Ucrânia, tomar café solúvel brasileiro, e isso teve aí um impacto, principalmente nesse aspecto financeiro, quando houve contas bloqueadas, etc. E a China, ele teve um fator, por incrível que pareça, foi um fator logístico, né? Quando houve aqueles lockdowns horríveis na China, dos portos ficarem fechados e houve uma ruptura internacional do frete, os containers não circulavam no mundo e com isso aumentou demais o valor do frete no mundo inteiro. Que agora já está sendo revertido, já estamos voltando a valores muito, muito mais razoáveis, mas para você ter uma ideia, Francis, o frete que era de R$2.000 um container de 40 pés, passou a R$14.000 um container, dólares, né? $2.000, $14.000, container de 40 pés. Quer dizer, por falta de oferta de container. E agora as coisas já estão bem mais normais e isso afetou toda a cadeia de comércio internacional. O café brasileiro, ele não é só importante aqui para nós, mas ele é importante também para outros países, como você já está falando aí. Quais são os outros grandes consumidores do café brasileiro e qual é a influência, principalmente atualmente, nesse sobe e desce que está tendo aí do valor do dólar frente ao real? Olha, importantíssimo. Primeiro, a gente tem que considerar
que o hemisfério norte, e aí nós estamos falando toda a parte, tanto Estados Unidos como também a Europa, são os dois grandes blocos consumidores. Você tem, na Ásia, você tem tanto o Japão como a Coreia do Sul, importantíssimo para consumo de café de qualidade brasileiro, né? E onde nós já temos penetração e temos uma importância de composição, não só nessa parte de fornecer como matéria-prima, como também de produto final. Por quê? Porque o Brasil tem a capacidade de ter uma variedade muito grande de café verde. E esse café verde, devido ao nosso clima, devido à nossa extensão territorial, ele permite que, como eu mencionei há pouco, você ter café tipo colombiano, tipo africano, tipo brasileiro, essa variedade permite que nós tenhamos flexibilidade, preço e, o mais importante, competitividade com volume para suprir essas necessidades e ganhar mercados importantes. Entendi. Para finalizar a nossa conversa, Haroldo, eu gostaria que você falasse aí das perspectivas de crescimento em relação ao mercado do café, né, não só do Brasil, mas a nível mundial também. Olha, eu acabei de mencionar a importância de qualidade. E como nós estamos falando com os nossos amigos produtores, é super importante que tenha uma visão não só na parte de colheita, como de pós-colheita, como do trato cultural da sua planta. Por quê? Em aumentando a sua rentabilidade, você vai conseguir isso, você identificando os melhores cafés, separando na colheita, separando na pós-colheita, para que você tenha uma valorização do seu trabalho que vai durar aí um ano inteiro. E isso vai permitir que você alcance uma diferenciação de produtos e que você saia dessa palavra commodity e entre em colocações específicas. Qual é o seu tipo de café? Você pode ir até em sofisticações em termos de pontuação, né? Que é isso, depois a gente pode tratar em outro comunicado, em outra entrevista, mas a discussão é a valorização do seu produto e a identificação desses produtos como um potencial de ganho para a sua empresa, para o seu produto. Muito bom, Haroldo. Quero agradecer imensamente sua participação hoje aqui. A gente sabe que é um corre-corre danado, tem que ficar o tempo inteiro de olho aí no que está acontecendo aí nas bolsas, principalmente, para poder fechar bons negócios. Mas claro, você sempre está aqui dando esse apoio para a gente, agora ao vivo, semanalmente também com o seu comentário, trazendo essas informações importantes para o produtor de café. O Haroldo, deixa então o seu bom dia, deixa também uma forma de contato que os nossos ouvintes que queiram saber mais sobre o mercado do café possam falar com você e com a sua equipe. Claro. Francis, é um prazer dividir um pouquinho aí do nosso conhecimento com vocês. O assunto é muito vasto e intenso e gostoso, né, e querido por nós. A Faros Consultoria é uma empresa que presta como diz o nome, consultoria na parte econômica. Nós temos, assim, muitos estudos, temos treinamentos e estamos aí à disposição do mercado. Uma das maneiras de nos contatar é pelo WhatsApp 11 956404741. Pode falar comigo, Haroldo Bonfá. Se você colocar também o meu nome, Haroldo com H, Bonfá, no Google, também tem bastante material aí sobre todas as entrevistas, todas as participações que a gente tem. E Faro se escreve com PH. Eu não sei se você sabe, Francis, mas a palavra faros vem do grego de farol. Nós temos uma preocupação muito grande que funcionar como um farol para evitar esses trechos perigosos e tentar e organizar de como você melhor conduzir aí o seu barco em todas essas tempestades e intempéries aí que nós sofremos o dia inteiro. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aí com vocês. Obrigado, Haroldo. Um bom dia para você e para toda a equipe.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Convite especial a você, seja parceiro do Paracatu Rural. Vai aí no seu smartphone e pesquisa aí no seu aplicativo de rede social, de mensagens, por Paracatu Rural. Nós estamos no Facebook, no YouTube, também no Instagram, no Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos. Também temos o site paracaturural.com. Você pode acompanhar o nosso conteúdo em todos esses locais. Ou também você pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as nossas publicações aí com seus amigos, marque os seus amigos nas publicações, comente os vídeos, os posts, os áudios. E também, se você puder, você pode ser apoiador financeiro do Paracatu Rural com qualquer valor via Pix. Ou ainda ser um patrocinador anunciando a sua empresa e o seu produto aqui no nosso site, nas redes sociais, em nosso programa. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro e internacional. Deixamos assim um grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas nossas mídias online e também pela TV Milagro e pela Rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural fica por aqui, nós deixamos o nosso muito obrigado. Se você planta, cuida, fique tranquilo, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, hein? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.